Você até quer namorar, mas mal consegue sustentar a própria rotina. Isso não é um ataque, é só um ponto que quase ninguém te faz encarar. Porque hoje, principalmente na nossa idade, o relacionamento virou uma espécie de objetivo padrão. Parece que todo mundo precisa estar com alguém, como se isso fosse um sinal de que a vida está andando. Mas se você for parar para pensar, com um pouco mais de honestidade, talvez você esteja tentando construir algo a dois sem nem ter construído o básico sozinho. E o problema não é nem o relacionamento em si, o problema é o momento em que ele entra na sua vida. Entre os 14 até os 22 anos, mais ou menos, você está numa fase onde tudo ainda está sendo formado. Sua identidade, prioridades, visão de futuro, disciplina e também a forma de lidar com a frustração. Só que ao mesmo tempo você está sendo exposto a um volume absurdo de estímulo, comparação e pressão, redes sociais, vídeos curtos, padrões irreais de vida, de corpo, de sucesso e até mesmo de um relacionamento. E isso distorce completamente a forma como você enxerga o que é normal. Em uma sociedade onde a interação digital é padronizada no dia a dia, uma parte significativa da sua percepção de realidade acaba sendo construída por um ambiente que lucra com a sua atenção e não com o seu desenvolvimento. E dentro desse ambiente, relacionamentos são vendidos como algo perfeito, intenso, constante ou quase obrigatório. Só que ninguém mostra o custo disso quando você ainda não está pronto. Porque o relacionamento não é só uma companhia, não é só ter alguém para conversar, sair ou postar foto junto. Ele requer estabilidade emocional, responsabilidade e maturidade para lidar com os conflitos, como as inseguranças, os ciúmes e a expectativa. Agora eu te faço uma pergunta: você realmente já desenvolveu tudo isso ou você ainda está tentando entender a si mesmo? O que acontece na prática é que muitos entram em um relacionamento não porque estão prontos, mas porque estão carentes, entediados ou tentando fugir de algum vazio interno. E aí o namoro vira uma espécie de anestesia. Funciona no começo, distrai, ocupa a mente e dá a sensação de pertencimento, mas com o tempo começa a cobrar um preço enorme. Você começa a se preocupar com coisas que talvez nem deveria estar lidando ainda. Brigas, cobranças, inseguranças, medo de perder a pessoa ou a temida dependência emocional. Sua energia, que poderia estar sendo usada para construir sua base, estudo, trabalho, habilidades ou independência, começa a ser drenada por algo que você sequer tem estrutura para sustentar. E isso não é uma teoria, é justamente o que mais acontece. Relacionamentos nessa fase da vida tendem a ser instáveis porque as pessoas são instáveis, não por culpa delas, mas porque estão em um processo de formação. Só que mesmo assim você se cobra como se tivesse que dar certo, como se fosse para durar ou como se fosse uma responsabilidade que você ainda nem sabe carregar. Enquanto isso, sua própria vida vai ficando cada vez mais em segundo plano. Você adia coisas importantes, perde o foco, se distrai mais fácil, entra em ciclos emocionais que afetam sua produtividade, sua autoestima e até mesmo sua saúde mental. Agora adiciona um relacionamento instável no meio disso. Você acha mesmo que namorar a essa altura vai te ajudar ou vai te sobrecarregar ainda mais? Só que aqui existe um detalhe importante. O problema não é sentir vontade de ter alguém, porque isso é natural do ser humano. O problema está em agir como se isso fosse prioridade, quando ainda existem coisas muito mais fundamentais sendo ignoradas. Antes de pensar em dividir a vida com alguém, você precisa ter uma vida minimamente estruturada, e isso inclui coisas que não são tão atraentes quanto um relacionamento em si, mas são muito mais importantes a longo prazo. Ter alguma fonte de renda, desenvolver disciplina, aprender a ficar sozinho sem se sentir vazio, entender suas próprias emoções sem depender de outra pessoa para se regular, porque sem isso o relacionamento vira basicamente uma dependência, e a dependência emocional é uma das coisas que mais trava sua evolução sem você perceber. Você começa a tomar decisões baseadas no outro, a adaptar sua rotina, seus planos e até mesmo sua energia. E quando aquilo acaba, porque muitas vezes acaba, você não perde só a pessoa, você perde um pouco de estrutura que já tinha construído. E aí você volta para a estaca zero ou até pior. Talvez você já tenha passado por algo assim, talvez já tenha sentido como um término bagunçou sua cabeça, sua rotina e suas motivações. E isso acontece justamente porque você investiu
investiu em algo que exigia uma base que ainda não estava pronta. Eu falo isso não só como observação, mas por experiência própria. Eu já estive em um relacionamento cedo demais, numa fase em que nem eu e nem a outra pessoa sabíamos exatamente quem éramos ou como lidar um com o outro. No começo parecia algo importante, intenso e até certo ponto necessário, mas com o tempo começou a virar um ciclo de decisões impulsivas, discussões por coisas pequenas e atitudes feitas no calor do momento, muitas vezes mais para provocar ou devolver na mesma moeda do que para resolver de verdade. E o que parecia uma conexão começou a se transformar em desgaste. Eu fui me envolvendo cada vez mais, tentando sustentar algo que claramente já não tinha o mesmo peso para os dois lados. E enquanto eu corria atrás, demonstrava, tentava manter aquilo de pé, a outra pessoa foi se afastando, como se aquilo já não tivesse o mesmo impacto. E é nesse tipo de situação que você percebe o quanto pode se perder dentro de um relacionamento quando ainda não se tem base. Eu fiquei preso nisso por mais de um ano, investindo tempo e energia em algo que no fim só me atrasou. Não foi só sobre o término, foi sobre o que veio junto. A frustração, a quebra de expectativa e a sensação de ter se dedicado a algo no momento errado. Só depois, com mais consciência e até com ajuda externa, eu consegui me desvincular de verdade e começar a voltar o foco para mim. Agora pense em um cenário diferente. Imagina se eu tivesse usado essa fase da vida para me desenvolver, assim como você pode muito bem fazer isso, não de forma idealizada, mas sim prática. Conseguir seu primeiro dinheiro, aprender uma habilidade que tenha valor, melhorar sua disciplina, entender melhor como você funciona ou construir uma rotina minimamente estável. Isso não parece tão interessante quanto um relacionamento, mas muda completamente o jogo. Porque quando você chega em um namoro depois disso, você não entra mais por necessidade, mas sim por escolha própria, e isso muda absolutamente tudo. Você não depende mais da pessoa para se sentir bem, não perde o controle da sua rotina e não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. E isso faz com que o relacionamento seja mais leve, mais saudável e muito mais sustentável. Só que para chegar nesse ponto, você precisa abrir mão de algo nesse exato momento: a pressa. A pressa de viver as coisas que parecem importantes, mas que no momento errado só atrasam o seu próprio processo. Porque enquanto você está focado em manter algo que exige muito de você emocionalmente, você deixa de investir em coisas que vão te dar retorno real lá na frente. E isso não significa que você precisa se isolar, ignorar pessoas ou evitar qualquer tipo de conexão. Significa só ajustar sua prioridade, parar de tratar o relacionamento como meta e começar a tratar como uma consequência de quem você se tornou. Porque no final das contas, a pergunta não é com quem você vai estar, mas sim quem você está se tornando agora. E dependendo da resposta, qualquer relacionamento que você entrar hoje pode ser mais um desvio do que propriamente um avanço.